Capítulo 46, Paul Perrell, 2005. O chalé de Clara era pequeno e branco e ficava em uma encosta perto de um pub chamado O Bucaneiro. "Quer fazer as honras?" perguntou Christian ao chegarem. Cassandra assentiu, mas não bateu a porta. Fora tomada subitamente por uma onda de nervosismo. A irmã de sua avó estava lá dentro. Em poucos instantes, o quebra-cabeça que atormentara Nell durante toda a vida estaria solucionado. Cassandra olhou para Christian e tornou a pensar enquanto estava contente por ele ter vindo com ela. Depois da partida de Robbie para Londres, naquela manhã, Cassandra esperara por ele nos degraus da frente do hotel, segurando um exemplar dos contos de fadas de Elisa. Christian também estava com o dele e puderam confirmar que faltava uma história no livro de Cassandra. A falha na lombada era tão pequena, o corte tinha sido tão bem feito que Cassandra não tinha percebido antes. Nem os números das páginas que estavam faltando haviam atraído sua atenção. A numeração era tão cheia de firulas que seria preciso certo grau de conhecimento em caligrafia para notar a diferença entre 54 e 61. No caminho para Paul Perrell, Cassandra tinha lido O Ovo Dourado em voz alta. Ao fazer isso, foi ficando cada vez mais convencida de que Christian tinha razão, de que a história era uma alegoria a respeito de Rose e da concretização de sua maternidade. Isso a deixou mais certa do que nunca de que era sobre isso que Clara queria lhe falar. Pobre Mary, obrigada a dar sua primeira filha e a manter segredo sobre isso. Não era de se espantar que ela tivesse revelado tudo a Clara em seus últimos dias de vida. Uma mãe, ela sabia bem, se lembraria de um filho perdido por toda a vida. Léo teria quase 12 anos agora. "Você está bem?" Christian estava olhando para ela, uma ruga de preocupação entre os olhos. "Sim", disse Cassandra, afastando as lembranças. "Eu estou bem." E quando sorriu para ele, aquilo não lhe pareceu tão forçado quanto antes. Ela levantou a mão e antes que batesse, a porta se abriu. Na moldura baixa e estreita apareceu uma mulher velha e gorda, cujo avental, amarrado na cintura, dava a impressão de um corpo formado por 2 bolas de massa de pão. "Eu vi vocês aí parados", explicou ela, sorrindo, apontando um dedo curvo para eles, e falei para mim mesma: "Eles devem ser os meus convidados. Entrem, vocês dois, vou preparar uma xícara de chá para nós." Christian sentou-se ao lado de Cassandra no sofá de estampa florida, e eles empurraram as almofadas para abrir espaço. Ele parecia tão grande no meio daqueles enfeites que Cassandra teve vontade de rir. Um bule amarelo ocupava um lugar de destaque na mesa da sala, coberto por um abafador em forma de galinha. Esta se parecia incrivelmente com Clara, pensou Cassandra. Olhos pequenos e atentos, um corpo gorducho e uma boquinha pontuda. Clara pegou uma terceira xícara e serviu o chá. "Minha mistura especial", disse ela. 3/4 de breakfast, 1/4 de Earl Grey. Ela espiou por cima dos olhos, quer dizer, English breakfast. Depois de acrescentar o leite, ela se sentou na poltrona ao lado da lareira. "Está na hora de dar um descanso aos meus pobres pés. Fiquei em pé o dia inteiro organizando as barracas para o Festival do Porto." "Obrigada por me receber", agradeceu Cassandra.
Este é meu amigo Christian. Christian apertou a mão de Clara e ela enrubesceu. Prazer em conhecê-lo. Ela tomou um gole de chá, depois fez um gesto na direção de Cassandra. A senhora do museu, Ruby, me contou sobre sua avó, aquela que não sabia quem eram seus pais. Nell, disse Cassandra, esse era o nome dela. Meu bisavô Hugh a encontrou quando ela era bem pequena, sentada sobre uma maleta branca no cais de Maryborough. Ele era chefe do porto e um navio... Você disse Maryborough? Cassandra assentiu. Ora, que coincidência! Tenho parentes em um lugar chamado Maryborough, em Queensland. Queensland? Cassandra inclinou-se para a frente. Que parentes? O irmão de minha mãe se mudou para lá quando era rapaz. Criou os filhos meus primos. Ela riu. Mamãe costumava dizer que eles tinham ido para lá por causa do nome dela, Mary. Cassandra olhou para Christian. Teria sido por isso que Elisa tinha colocado Nell naquele navio? Ela estaria devolvendo a menina para a família de Mary, para a verdadeira família de Nell? Em vez de levar a criança para Polperro e arriscar que as pessoas locais a reconhecessem como Ivory Monttrachet, decidira mandá-la para junto do irmão de Mary? Cassandra suspeitou de que Clara soubesse a resposta. Tudo o que tinha a fazer era conduzir a conversa na direção certa. Sua mãe, Mary, trabalhou em Blackhurst, não foi? Clara tomou um gole de chá. Trabalhou lá até ser despedida em 1909. Trabalhara lá desde menina, desde que tinha uns 10 anos. Foi despedida porque estava grávida. Clara baixou a voz sussurrando. Ela não era casada, entende? E naquela época não se fazia isso. Mas ela não era uma moça má, minha mãe. Era muito correta. Ela e meu pai acabaram se casando como manda o figurino. Teriam se casado antes, mas ele teve pneumonia. Quase não conseguiu ir ao próprio casamento. Foi quando eles se mudaram para Polperro, receberam um dinheiro e abriram o açougue. Ela pegou um pequeno livro retangular ao lado da bandeja de chá. A capa era decorada com papel de presente, pano, botões. E quando Clara o abriu, Cassandra viu que se tratava de um álbum de fotografias. Clara o folheou até na página que estava marcada com uma fita e disse: Esta aqui é minha mãe. Cassandra fitou a jovem mulher com cabelo cacheado e curvas pronunciadas, tentando ver Nell em suas feições. Havia algo de Nell em sua boca, talvez, um sorriso que brincava em seus lábios quando ela menos pretendia. Mas fotos são assim mesmo. Quanto mais Cassandra olhava, mais parecia enxergar algo de tia Phyllis no nariz e nos olhos. Ela entregou o álbum a Christian e sorriu para Clara. Ela era muito bonita, não era? Ah, sim, disse Clara piscando. Minha mãe era uma beldade, bonita demais para uma criada. Você sabe se ela gostou do tempo que passou em Blackhurst? Ficou triste por ter saído de lá? Ela ficou contente em deixar a casa, mas triste em se separar da patroa. Isso era novidade. Ela e Rose eram íntimas? Clara balançou a cabeça. Não sei de nenhuma Rose. Era sobre Elisa que ela costumava falar. Senhorita Elisa para lá, senhorita Elisa para cá. Mas Elisa não era a dona da mansão Blackhurst. Bem, oficialmente não, mas sempre foi a favorita de minha mãe. Ela costumava dizer que a senhorita Elisa era uma centelha de vida em um lugar morto.
Por que ela achava que era um lugar morto? As pessoas que moravam lá eram como mortos, dizia minha mãe, sempre tristonhas, sempre querendo o que não deviam ou não podiam ter. Cassandra refletiu sobre essa descrição da vida na mansão Blackhurst. Aquela não era a impressão que tivera ao ler os álbuns de recortes de Rose, embora Rose, com seu foco em vestidos novos e nas aventuras da prima Elisa, fosse apenas uma das vozes em uma casa onde devia haver outras tantas. Mas essa era a natureza da história, é claro. Imaginária, parcial, incognoscível, um registro feito pelos vitoriosos. Os patrões dela, o Lord e a Lady, eram asquerosos, segundo minha mãe. No fim, foram castigados, não é mesmo? Cassandra franziu a testa. Quem foi castigado? Os dois. Lord e Lady Monttrachet. Ela morreu 1 ou 2 meses depois da filha, de septicemia. Clara balançou a cabeça e baixou o tom de voz, conspiratoriamente, quase sentindo prazer. Chocante. Minha mãe soube pelas criadas que ela ficou um horror nos últimos dias. O rosto todo torto, parecendo rir como um demônio, saindo da cama para vagar pelos corredores com uma grande argola de chaves na mão, trancando todas as portas e falando de um segredo que ninguém podia saber. Completamente louca. E com o Lord não foi muito diferente. Lord Monttrachet também teve septicemia? Não, ele não. Perdeu a fortuna fazendo viagens para lugares exóticos. Ela baixou a voz. Lugares de voodoo. Dizem que ele trazia de volta souvenirs que deixavam as pessoas de cabelo em pé. Ficou doido também. Os criados foram todos embora, exceto por uma ajudante de cozinha e um jardineiro que moraram lá a vida inteira. Segundo minha mãe, quando o velho finalmente morreu, só foi encontrado muitos dias depois. Clara sorriu, fechando os olhos. Mas Elise escapou, não foi? É isso que importa. Atravessou o oceano, contou minha mãe. Ela sempre ficava contente com isso. Mas ela não foi para a Austrália, disse Cassandra. Não sei para onde ela foi, retrucou Clara. Só sei o que minha mãe me falou, que Elisa fugiu a tempo daquela casa terrível. Foi embora como tinha planejado e nunca mais voltou. Ela ergueu um dedo. Foi de lá que vieram aqueles desenhos, aqueles de que a moça do museu gostou tanto. Eram dela, de Elisa, estavam no meio das coisas dela. Cassandra estava prestes a perguntar se Elisa os dera a Mary, mas se conteve. Percebeu que seria falta de educação sugerir que a mãe adorada de Clara houvesse roubado valiosas obras de arte de sua patroa. Que coisas! Nas caixas que minha mãe comprou. Agora Cassandra estava realmente confusa. Ela comprou de Elisa algumas caixas. Não comprou de Elisa. As caixas pertenciam a Elisa. Mamãe as comprou depois que ela partiu. E comprou de quem? Foi uma venda grande, eu me lembro. Minha mãe me levou quando eu era menina. Foi em 1935, eu tinha 15 anos. Depois que o Lord finalmente morreu, um membro distante da família, que morava na Escócia, resolveu vender a propriedade na esperança de levantar algum dinheiro durante a depressão, sem dúvida. Bem, minha mãe leu sobre isso no jornal e viu que estavam planejando vender alguns itens de menor valor também. Acho que lhe deu certo prazer pensar que podia possuir um pedacinho do lugar onde tinha sido tão maltratada. Ela me levou junto porque achou que seria bom, para mim, ver como ela havia começado a vida. Achou que isso me faria ficar grata por não ser uma criada, que iria me encorajar a estudar para conseguir subir mais do que ela na vida.
Não posso dizer que tenha funcionado, mas certamente me chocou. Foi a primeira vez que vi algo do gênero. Não fazia ideia de que algumas pessoas vivessem daquele jeito. Não se vê muita opulência por aqui. Ela balançou a cabeça, indicando sua aprovação em relação a isso. Depois fez uma pausa e olhou para o teto. Onde foi mesmo que eu parei? Você estava nos contando sobre as caixas, respondeu Christian. As caixas que sua mãe comprou em Blackhurst. Ela ergueu um dedo trêmulo. Isso, da casa em Trigena. Vocês precisavam ter visto a expressão dela quando as viu. As caixas estavam sobre uma mesa junto com outros artigos variados. Abajures, pesos de papel, livros, coisas assim. Não vi nada de especial nelas, mas mamãe soube na mesma hora que eram de Elisa. Ela segurou minha mão, acho que pela primeira vez na vida, e pareceu ter ficado sem ar. Fiquei preocupada, achei que precisava se sentar, mas ela não quis nem ouvir falar nisso, agarrou aquelas caixas. Era como se estivesse com medo de se afastar e outra pessoa aparecer para comprá-las. Não me pareceu provável que mais alguém se interessasse. Como falei, não me pareceram grande coisa, mas a beleza é uma questão de ponto de vista, não é? E os desenhos de Nathaniel Walker estavam dentro da caixa? Perguntou Cassandra. No meio das coisas de Elisa? Clara assentiu. É estranho, agora que estou me lembrando. Mamãe ficou muito feliz ao comprá-las, mas, ao chegar em casa, mandou meu pai levá-las para o sótão e eu nunca mais ouvi falar nelas. Não que eu me preocupasse com isso na época, tinha apenas 15 anos. Provavelmente estava de olho em algum rapaz e não dei a menor importância àquelas caixas. Só quando ela veio morar aqui comigo é que notei que ainda as tinha. Ora, isso foi estranho e me fez ver que eram mesmo importantes, porque ela não trouxe muita coisa. E foi então que ela finalmente me contou que caixas eram aquelas e por que eram tão importantes. Cassandra se lembrou do que Robbie dissera sobre o quarto do andar de cima, ainda cheio de objetos pessoais de Mary. Que outras pistas preciosas poderiam estar lá, enterradas naquelas caixas e que jamais seriam vistas? Ela engoliu em seco. Você alguma vez viu o que havia dentro das caixas? Clara tomou um gole de chá, que a essa altura já devia estar frio, e brincou com a asa da xícara. Devo admitir que sim. O coração de Cassandra deu um salto. Ela se inclinou para a frente e... livros, principalmente, um lampião, como eu falei. Ela fez uma pausa e seu rosto enrubesceu. Havia mais alguma coisa? Perguntou muito delicadamente. Clara esfregou a ponta do chinelo no tapete. Levou algum tempo para erguer os olhos. Também encontrei uma carta logo no alto da pilha. Era dirigida à minha mãe, enviada por uma editora de Londres. Levei um choque. Nunca tinha imaginado que mamãe fosse escritora. Clara riu. E ela não era mesmo, é evidente. E o que dizia a carta? Indagou Christian. Por quê? A editora escreveu para sua mãe. Bem, parece que minha mãe enviou uma das histórias de Elisa para eles. Pelo que entendi, ela deve ter encontrado a história dentro da caixa, junto com as coisas de Elisa, e pensou que merecia ser lida. Parece que Elisa a escrevera pouco antes de embarcar na sua aventura. Era uma bela história, cheia de esperança e com um final feliz. Cassandra pensou no artigo que estava dentro do caderno de Nell. O voo do Cuco? Perguntou. Essa mesma, disse Clara, tão contente quanto se tivesse escrito a história. Então você leu? Eu li a respeito dela, mas não a própria história. Foi publicada anos depois das outras. É verdade. Foi publicada em 1936, pelo que dizia a carta.
Minha mãe deve ter ficado muito contente quando soube. Deve ter sentido que fez algo por Elisa. Ela sentiu muito a falta dela, isto é certo. Cassandra assentiu. Já sentia o gostinho da solução do mistério de Nell. Elas tinham uma forte ligação, não tinham? Tinham mesmo. O que você acha que as unia tanto? Ela mordeu o lábio nervosa. Clara cruzou as mãos no colo e baixou a voz. As duas fizeram parte de uma coisa que ninguém mais ficou sabendo. Cassandra sentiu alívio e indagou num fio de voz. Que coisa? O que sua mãe lhe contou? Foi nos últimos dias de vida de mamãe. Ela vivia me dizendo que uma coisa terrível tinha acontecido e que as pessoas que participaram daquilo haviam escapado impunes. Ficava repetindo isso sem parar. E o que você acha que ela queria dizer com isso? A princípio, não dei muita importância. Ela estava sempre murmurando coisas estranhas no fim. Insultava nossos velhos amigos, não era mais a mesma, e não parava de falar nisso. Está tudo na história, dizia ela. Eles roubaram aquilo da jovem. Eu não sabia do que se tratava, a que história ela estava se referindo. Mas ela acabou me contando tudo. Clara respirou fundo, balançou a cabeça tristemente. Rosamond Trashett não era a mãe daquela menina, da sua avó. Cassandra suspirou aliviada. Finalmente a verdade. Eu sei, disse, segurando as mãos de Clara. Nell era filha de Mary, o motivo pela qual ela foi despedida. A expressão de Clara era difícil de decifrar. Ela olhou para Cassandra e depois para Christian, com as pálpebras tremendo, piscou, confusa, depois começou a rir. O que foi? Perguntou Cassandra um tanto assustada. O que há de engraçado nisso? Você está bem? Minha mãe estava grávida, é verdade, mas não teve o bebê. Ela o perdeu quando contava 12 semanas de gravidez. O quê? É isso que eu estou tentando lhe dizer. Nell não era filha de mamãe. Ela era filha de Elisa. Elisa estava grávida. Cassandra tirou a echarpe e a depositou sobre a bolsa no chão do carro. Elisa estava grávida. Christian tamborilou no volante. O aquecimento do carro foi ligado e o radiador começou a fazer barulho. Eles deixaram Paul Perro. A neblina tinha baixado enquanto eles visitavam Clara. E ao longo da costa, as luzes dos barcos piscavam no mar coberto pela névoa. Cassandra ia olhando fixamente para a frente, seu cérebro tão enevoado quanto o mundo do lado de fora do para-brisa. Elisa estava grávida. Ela era a mãe de Nell. Foi por isso que Elisa a levou. Se repetisse isso várias vezes, talvez fizesse mais sentido. Então foi isso que aconteceu. Ela inclinou a cabeça de lado e esfregou o pescoço. Mas eu não entendo. Fazia tanto sentido antes, quando parecia ser Mary. Agora que se trata de Elisa, não entendo como Rose ficou com Ivory. Por que Elisa deixou que ela ficasse com a menina? E como foi que ninguém nunca descobriu? A não ser Mary. A não ser Mary. Suponho que eles tenham guardado o segredo. A família de Elisa? Ele assentiu. Ela era solteira, jovem, estava sob a responsabilidade deles e ficou grávida. Não deve ter sido um acontecimento nada bem-vindo para eles. Quem era o pai? Christian deu de ombros. Algum sujeito da aldeia? Ela tinha namorado? Não sei. Ela era amiga do irmão de Mary, William. Está escrito no caderno de Nell. Eles eram muito próximos até brigar por algum motivo. Talvez ele fosse o pai. Quem sabe? Acho que isso não importa muito. Ele olhou para ela.
Quer dizer, importa, é claro, para Nell e para você, mas no caso em si, o fato é que ela estava grávida e Rose não. Então eles convenceram Elisa a dar seu bebê para Rose. Deve ter sido mais fácil para todo mundo. Isso é discutível, digo socialmente. Então Rose morreu. E Elisa pegou a filha de volta. Isso faz sentido. Cassandra fitou a neblina que cobria o capim do lado da estrada. Mas por que ela não embarcou no navio para a Austrália junto com Nell? Por que uma mulher tomaria de volta a filha e depois a mandaria sozinha em uma viagem longa e perigosa para um país distante? Cassandra suspirou. Parece que quanto mais chegamos perto da solução, mais complicada fica a história. Talvez ela tenha ido junto. Talvez algo aconteceu no caminho, alguma doença. Clara parecia ter certeza de que ela embarcara. Mas Nell se lembrava de Elisa colocando-a no navio e lhe dizendo para esperar. Depois foi embora e não voltou. Era uma das únicas lembranças nítidas que ela tinha. Cassandra roeu a unha do polegar. Que frustrante! Achei que iríamos encontrar todas as respostas hoje. Uma coisa é certa: o ovo dourado não era a respeito de Mary. Elisa escreveu a história sobre si mesma. Ela era a donzela do chalé. Pobre Elisa, disse Cassandra, fitando o mundo coberto pela neblina lá fora. A vida da donzela depois que ela entrega o ovo é tão triste. Sim. Cassandra estremeceu. Compreendia o tipo de perda que deixava uma pessoa sem nenhum objetivo na vida. Mais pálida, mais fraca, mais vazia. Não surpreende que ela tenha resgatado Nell quando teve a oportunidade. O que Cassandra não daria para ter uma segunda chance? O que nos leva de volta à questão inicial. Se ela havia recuperado a própria filha, por que não embarcou no navio junto com ela? Cassandra balançou a cabeça. Não sei, isso não faz sentido. Eles passaram pela placa de boas-vindas a Trigena e Christian saiu da estrada principal. Sabe o que eu acho? O quê? Perguntou Cassandra. Acho que nós deveríamos almoçar no pub, conversar um pouco mais sobre isso, ver se conseguimos entender melhor. Tenho certeza de que uma cerveja vai ajudar. Cassandra sorriu. Sim, normalmente uma cerveja deixa minha mente mais ágil. Você pode passar no hotel para eu pegar um casaco? Christian entrou na estrada que atravessava o bosque e virou na entrada do Hotel Blackhurst. Ainda havia nevoeiro e o caminho estava escorregadio, então ele avançou com cuidado. Já volto, disse Cassandra batendo à porta do carro. Ela subiu correndo e entrou no saguão. Oi, Sam, falou acenando para a recepcionista. Oi, Cass. Tem uma pessoa esperando por você aqui. Cassandra parou. Robin Jameson está esperando há meia hora no salão. Cassandra olhou para fora. Christian estava mexendo nos botões do rádio. Ele não ia se importar de esperar mais um pouco. Ela não sabia o que Robin poderia querer, mas com certeza não demoraria muito. Olá! Cumprimentou Robin quando viu Cassandra. Um passarinho me contou que você passou a manhã inteira conversando com minha prima Clara. A rede de fofocas do lugar era impressionante. É verdade. Espero que tenha se divertido. Sim, obrigada. Você está aqui há muito tempo? De jeito nenhum. Trouxe algo para você. Podia ter deixado na recepção, mas achei que fosse necessário explicar. Cassandra ergueu as sobrancelhas enquanto Robin continuava. Eu fui visitar meu pai no fim de semana no asilo. Ele gosta de saber de tudo o que acontece na aldeia. Foi chefe do correio, você sabe.
E eu mencionei que você estava aqui, restaurando o chalé que sua avó deixou de herança, aquele no alto do penhasco. Papai fez uma cara muito esquisita. Mesmo sendo velho, é inteiramente lúcido, igualzinho ao pai. Ele segurou meu braço e disse que tinha uma carta que precisava ser entregue para você. Para mim? Para sua avó, na verdade, mas, como ela não está mais aqui, a carta é sua. Que tipo de carta? Quando sua avó partiu de Trigena, foi ver meu pai. Avisou que ia voltar para morar no chalé do penhasco e pediu que ele guardasse a correspondência dela. Ela foi muito clara a respeito disso, segundo ele. Então, quando chegou uma carta, ele fez o que ela mandou, guardou-a no correio. De vez em quando, papai levava a carta até o chalé, mas nunca havia ninguém lá. As trepadeiras cresceram, a poeira se instalou e o lugar parecia cada vez mais desabitado. Aos poucos ele parou de ir. Seus joelhos não estavam muito bons e ele pensou que sua avó iria procurá-lo quando voltasse. Normalmente teria mandado de volta para o remetente, mas sua avó tinha sido muito clara. Então, guardou a carta durante todo esse tempo. Ele me instruiu a ir até o porão, onde suas coisas estão guardadas, e pegar a caixa de cartas perdidas. No meio delas eu ia encontrar uma endereçada a Nell Andrews, hospedaria de Trigena, recebida em novembro de 1975. E ele tinha razão, a carta estava lá. Ela tirou um pequeno envelope cinzento de dentro da bolsa e entregando-o para Cassandra. O papel era comum, quase transparente de tão fino. Estava endereçado em uma caligrafia antiquada, um tanto confusa, primeiro para um hotel em Londres, depois redirecionado para a hospedaria de Trigena. Cassandra virou o envelope. Com a mesma caligrafia estava escrito: remetente, Senhorita Harriet Swindle, Battersea Church Road, 37, Londres, SW11. Cassandra se lembrou da anotação feita no caderno de Nell. Harriet Swindle era a mulher que ela visitara em Londres, a velha que tinha nascido e crescido na mesma casa em que Elisa nascera. Por que ela escrevera para Nell? Com os dedos tremendo, Cassandra abriu o envelope. O papel fino se rasgou com facilidade. Ela abriu a carta e começou a ler. 3 de novembro de 1975. Cara senhora Andrews, não me importo em dizer que desde que a senhora veio aqui, perguntando sobre a dama dos contos de fadas, não tenho conseguido pensar em outra coisa. A senhora vai ver, quando tiver minha idade, que o passado se torna um velho amigo, do tipo que chega sem ser convidado e se recusa a partir. Eu me lembro dela muito bem, só que a senhora me pegou desprevenida com sua visita, aparecendo aqui bem na hora do chá. Eu não sabia se queria conversar acerca do passado com uma estranha, mas minha sobrinha Nancy achou que eu devia falar, que tudo aconteceu há tanto tempo que não tem mais quase nenhuma importância. Então resolvi escrever, como a senhora pediu. Elisa Macpherson voltou mesmo aqui para visitar minha mãe. Só uma vez. Mas eu me lembro muito bem, eu tinha 16 anos na época, então sei que foi em 1913. Lembro-me de ter pensado que havia algo de estranho nela. Ela até se vestia como uma dama, mas havia algo nela que não se encaixava. Melhor dizendo, havia algo nela que não combinava conosco, moradores do número 35 da Battersea Church Road. Alguma coisa que a distinguia das outras damas elegantes que costumávamos ver nas ruas naquela época. Ela entrou na loja um pouco agitada, na minha opinião, como se estivesse com pressa e não quisesse ser vista, parecia meio desconfiada.
Cumprimentou minha mãe como se elas se conhecessem, e minha mãe, por sua vez, sorriu para ela, algo que eu não a via fazer com frequência. Quem quer que fosse aquela dama, pensei, minha mãe devia saber que podia ganhar uns trocados pelo fato de conhecê-la. A voz dela era clara e musical. Esse foi o primeiro sinal que tive de que já a conhecia. Era familiar, de certo modo, uma voz que as crianças gostavam de ouvir, que falava de fadas e duendes, e que não deixava dúvidas de que eles realmente existiam. Ela agradeceu a minha mãe por recebê-la e contou que estava deixando a Inglaterra e que não voltaria por algum tempo. Eu lembro que ela estava ansiosa em subir e visitar o quarto onde tinha morado. Um quartinho horrível no alto da casa, frio, com uma lareira que nunca funcionou, escuro, sem janelas. Ela falou que queria lembrar os velhos tempos. Minha mãe não tinha inquilino na época, entrara numa briga feia por causa de dívidas de aluguel, então deixou a dama subir. Mamãe lhe disse que não se apressasse, chegou até a pôr uma chaleira no fogo, uma atitude nada típica dela. Mamãe a viu subir a escada e me chamou, vá atrás dela. Mandou mamãe, e cuide para que ela não desça logo. Eu estava acostumada com as ordens dela e com seus castigos quando eu desobedecia, então subi atrás da dama. Quando cheguei lá em cima, ela tinha fechado a porta do quarto. Eu podia ter simplesmente me sentado e cuidado para que ela não descesse logo, mas fiquei curiosa. Não conseguia imaginar por que teria se trancado ali. Como eu falei, não havia janelas no cômodo e a luz só podia entrar pela porta. Havia um buraco na parte de baixo da porta, feito por ratos. Então eu me deitei de bruços no chão e olhei. Ela estava parada no meio do quarto, olhando em volta para se situar. Depois foi até a velha lareira quebrada. Sentou-se na pedra, enfiou o braço lá dentro e ficou ali por um tempo enorme. Finalmente retirou o braço e na sua mão havia um pequeno pote de cerâmica. Eu devia ter feito algum ruído, de tão espantada, e ela ergueu os olhos assustada. Prendi a respiração e após algum tempo ela voltou a prestar atenção no pote. Encostou-o no ouvido e o agitou de leve. Pude ver pela expressão dela que ficou satisfeita com o que ouviu. Então ela o guardou em um bolso especial que havia em seu vestido e se encaminhou para sair. Eu desci depressa e contei à mamãe que ela estava descendo. Fiquei surpresa ao ver Tom, meu irmãozinho, parado à porta ofegante, como se tivesse corrido muito, mas não tive tempo de perguntar onde ele tinha estado. Mamãe estava vigiando a escada, então eu fiz o mesmo. A dama desceu, agradecendo a mamãe por ela a ter deixado visitar o quarto e dizendo que não podia ficar para o chá, que estava atrasada. Então ela desceu e eu vi que havia um homem parado ao lado da escada. Um homem com uns óculos engraçados, do tipo que não tem hastes, só um ganchinho que prende no nariz. Ele segurava uma esponja e quando ela chegou lá embaixo, pôs a esponja sobre o nariz da dama, que desmaiou. Imediatamente desabou nos braços dele. Eu devo ter gritado, porque minha mãe me deu um tapa na cara. O homem me ignorou e arrastou a dama até a porta. Com a ajuda de papai, ele a colocou na carruagem. Depois entregou um envelope para a mamãe e foi embora. Eu levei um puxão de orelhas depois, quando contei à mamãe o que tinha visto. "Por que você não me falou, garota imbecil?" gritou minha mãe. "Podia ser algo valioso, podia servir para nós." Não adiantou dizer à mamãe que o homem com os cavalos pretos já tinha lhe dado um bom dinheiro pela dama. Para minha mãe, dinheiro nunca era demais. Nunca mais tornei a ver aquela dama e não sei o que aconteceu com ela depois que foi levada. Muita coisa ocorria na nossa margem do rio, coisas que não vale a pena lembrar.
Não sei quando esta carta irá ajudá-la, quanto esta carta irá ajudá-la na sua pesquisa, mas Nancy disse que não fazia mal contar. Então foi o que fiz. Espero que a senhora encontre o que está procurando. Sinceramente, senhorita Harriet Swindle.